África, 230 mil anos atrás. Primeiro Homo sapiens. O Homo 1. Aquele homem, que hoje chamamos de Homo 1, não sabia, mas era o começo de tudo. A história da humanidade não se trata somente de pirâmides, impérios, guerras, reis e rainhas. Tudo isso veio muito depois, porque a verdadeira história da nossa espécie começou antes das cidades, antes das palavras, antes até da ideia de história. Começou com alguém que nunca teve nome, que não deixou estátua, nem pintura em caverna, mas que viveu, respirou, lutou para sobreviver. Esse alguém pode ter caminhado pela Terra há quase 200 mil anos, num mundo selvagem, sem mapas, sem estradas, sem segurança. E aí surge a pergunta: houve um primeiro humano? Um momento exato em que deixamos de ser só mais um animal e viramos algo novo? Se houve, quem era ele? Onde viveu? O que comia? Ele sentia medo? Já amava? Já sonhava? Durante muito tempo, essas perguntas ficaram sem resposta. Mas agora, a ciência tem uma pista. Um fóssil antigo, encontrado na África, chamado de Homo 1. Talvez ele seja o mais antigo Homo sapiens já descoberto. Talvez o primeiro humano da história. Mas será que ele foi mesmo o primeiro? Hoje a gente vai viajar até o começo da nossa espécie e descobrir o que essa origem diz sobre o que somos hoje. A árvore da evolução humana. A história de Homo começa muito antes dele nascer. Para entender de onde viemos, é preciso voltar milhões de anos no tempo, mais precisamente cerca de 7 milhões de anos atrás. Foi quando o nosso ramo evolutivo se separou dos chimpanzés. A partir daí, várias espécies humanas começaram a surgir. Algumas tinham um cérebro pequeno, outras já andavam em pé. Algumas caçavam, outras só coletavam. A maioria foi extinta, mas todas deixaram pistas. Ao longo dessa trajetória, 3 grandes grupos de hominídeos apareceram. Os primeiros hominíneos, os australopitecos, e depois o nosso grupo, o gênero Homo. Os primeiros eram parecidos com macacos. Viviam nas árvores, mas já começavam a andar sobre 2 pernas. Depois vieram os australopitecos. Eles já eram bípedes, tinham dentes menores e começavam a explorar o chão das savanas. Por fim, surgiram os primeiros Homo, mais de 2 milhões de anos atrás. Eles tinham cérebros maiores, usavam ferramentas de pedra, aprenderam a lidar com o fogo e foram os primeiros a sair da África. Entre eles, surgiram muitas espécies: Homo habilis, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis e, por fim, o Homo sapiens. Apenas uma dessas espécies sobreviveu até hoje: a gente. Mas antes de chegar no Homo 1, o possível primeiro representante da nossa espécie, houve uma longa estrada feita de tentativas, erros, adaptações e sobrevivência. Definindo o que é humano. Afinal de contas, o que a gente quer dizer quando fala o primeiro humano da história? Porque se formos olhar só para a aparência, existem espécies antigas que já caminhavam eretas, usavam ferramentas e até cuidavam dos membros mais fracos do grupo. Então por que não chamá-los de humanos também? A verdade é que a linha que separa o que é humano do que é pré-humano não é uma linha reta. É mais como uma névoa, uma transição lenta que aconteceu ao longo de milhares de gerações. Na biologia, o que define nossa espécie é o nome Homo sapiens, e esse termo é dado com base em características muito específicas: o tamanho do crânio, a forma do rosto, o queixo mais proeminente, ossos mais delicados, e também a capacidade simbólica e social que esses fósseis começam a demonstrar com o tempo. Antes de nós, existiram outros humanos.
Sim, humanos, como os neandertais, os Homo erectus, os denisovanos, espécies diferentes da nossa, mas com muitas semelhanças. Mas o que chamamos de primeiro humano da história geralmente se refere ao primeiro representante da nossa espécie, o Homo sapiens moderno. E mesmo entre os sapiens, os primeiros eram diferentes. Viviam em um mundo muito mais perigoso, tinham recursos limitados e enfrentavam a vida com instintos e ferramentas que hoje pareceriam primitivos, mas que foram o começo de tudo. A pergunta então não é só quem foi o primeiro humano. É, quando deixamos de ser apenas mais um animal e nos tornamos o que somos hoje. O que sabemos sobre ele? O fóssil foi encontrado na Etiópia, mais precisamente na região de Omo Kibish, às margens do rio Omo. Por isso foi batizado de Homo 1. Parece nome de código, mas pode ser o nome do primeiro humano da história. Os cientistas acreditam que ele viveu há cerca de 195 mil anos. Durante muito tempo, foi considerado o mais antigo Homo sapiens já descoberto, e por isso virou um símbolo, um marco no nosso mapa evolutivo. Mas o que restou dele? Alguns fragmentos do crânio, partes do esqueleto. Não é muito, mas é o suficiente para dizer: ele era como nós, pelo menos no corpo. O Homo 1 já tinha um crânio mais arredondado, uma testa mais alta, um queixo definido, características típicas de humanos modernos. Ele não era um Neandertal, nem um Homo erectus. Era um de nós, ou quase isso, porque apesar da aparência, o mundo dele era completamente diferente. Sem cidades, sem agricultura, sem linguagem escrita, talvez nem falada, do jeito que conhecemos hoje. Ele provavelmente vivia em pequenos grupos, caçando, coletando frutos, fugindo de predadores. Usava ferramentas de pedra. Dominava o fogo. E quem sabe, já tinha alguma forma de expressão simbólica. Mas não pense nele como um homem das cavernas, bruto e solitário. O Homo 1 fazia parte de um grupo, uma comunidade, e já havia empatia, cuidado, talvez até rituais. O mais impressionante é que ele não era o único. Outros Homo sapiens também existiam naquela época, e outras espécies humanas também. Era como se o planeta estivesse testando versões diferentes de humanidade, e só uma delas ia vencer. Homo 1 representa a linhagem que sobreviveu, a que chegou até aqui, a que virou a gente. Mas ele não sabia disso. Para ele, era só mais um dia tentando sobreviver. Mal sabia ele que quase 200 mil anos depois, alguém contaria sua história e tentaria entender como tudo começou. O mundo ao redor dele. Homo 1 não vivia sozinho, nem num vazio silencioso. O mundo ao redor dele era selvagem, intenso, cheio de vida e de morte. Imagine a África Oriental há quase 200 mil anos. Savana aberta, florestas espaçadas, rios serpenteando a terra vermelha. O sol queimando alto durante o dia e à noite, frio, escuridão, barulhos que congelam o sangue. Por todos os lados, animais. Elefantes maiores do que os de hoje, leões com dentes enormes, hienas, crocodilos, cobras. Era um ambiente em que qualquer descuido podia ser o último. A vida era constante vigilância. Caminhar demais era perigoso, parar demais também. Mas não eram só os animais que tornavam tudo arriscado. Outras espécies humanas dividiam aquele mesmo território. Os Homo heidelbergensis, por exemplo, ou até grupos de Homo erectus em seus últimos anos. Talvez eles competissem por comida, ou ignorassem uns aos outros, ou, quem sabe, trocassem saberes, se cruzassem, se misturassem. A verdade é que o planeta era um palco cheio de versões diferentes de humanidade, um mosaico de possibilidades. E o ambiente era instável. O clima oscilava,
Períodos de seca intensa se alternavam com épocas mais úmidas. Os rios mudavam de curso, as florestas recuavam. Sobrevivia quem se adaptava mais rápido, quem sabia onde encontrar água, quem conseguia mudar de plano. Quando tudo mudava ao redor, não existiam mapas, nem bússolas. O único guia era a memória e o instinto. Homo 1 não viveu num Éden. Ele viveu num mundo duro. Mas era esse mundo que moldava os primeiros humanos, que afinava a nossa espécie para aguentar o que viria depois. A Terra estava testando seus sobreviventes, e só alguns passariam. Como ele vivia? A vida de Homo 1 não tinha conforto, mas tinha estratégia. Cada dia era uma missão. Encontrar água, conseguir comida, evitar ser comido. Provavelmente ele acordava com o nascer do sol. Dormia quando a luz sumia. Não existiam relógios, só o instinto. Ele vivia em pequenos grupos, talvez de 20, 30 pessoas. Famílias ampliadas, clãs, tribos. Gente com quem ele dividia comida, tarefas, riscos e histórias. As ferramentas? Simples, mas eficientes. Pontas de pedra para cortar carne, lascas afiadas para caçar ou construir. Nada sofisticado, mas o suficiente para transformar um grupo de primatas em caçadores inteligentes. O fogo já fazia parte da rotina. Talvez não soubessem como criá-lo do zero, mas sabiam manter uma chama acesa, e isso mudava tudo. Cozinhar alimentos deixava a digestão mais fácil, afastava predadores, aquecia nas noites frias e talvez reunia o grupo ao redor de uma fogueira, como ainda fazemos hoje. A linguagem era outra história. Não sabemos se ele falava como a gente, mas é provável que já existisse algum tipo de comunicação, gestos, sons, expressões. Talvez ele já risse, já chorasse. Talvez dissesse algo parecido com vem ou cuidado. Homo 1 não era um ser solitário. Ele fazia parte de uma rede. Tinha mãe, pai, talvez irmãos, filhos. Tinha laços e emoções também. Medo ao ouvir passos no mato, alívio ao ver o grupo voltar da caçada, tristeza ao perder alguém, alegria ao descobrir frutas frescas depois da seca. É difícil imaginar isso num fóssil, mas a ciência já encontrou sepultamentos antigos, pistas de que esses primeiros humanos cuidavam dos doentes, carregavam os velhos, respeitavam os mortos. Isso muda tudo. Homo 1 não era só um animal que andava sobre duas pernas. Era alguém capaz de sentir, e essa capacidade, talvez mais do que o fogo ou as ferramentas, foi o que nos trouxe até aqui. A empatia, a conexão, a memória, isso já vivia dentro dele, e começava ali a história do que um dia chamaríamos de humanidade. Pensar no primeiro humano da história é pensar em nós mesmos. Homo 1 viveu há quase 200 mil anos, e mesmo assim há algo nele que reconhecemos. Algo que ainda carrega traços da gente. Ele não sabia o nome da espécie a que pertencia. Não fazia ideia de que um dia seria estudado, reconstruído, lembrado. Para ele, era só mais um dia, mais uma luta, mais uma noite fria. Mas foi o começo de tudo. Cada passo dele abriu caminho. Cada conquista, por menor que fosse, moldou o que viríamos a ser. Hoje, andamos sobre ruas pavimentadas. Vivemos em prédios. Usamos óculos de realidade virtual. Falamos com satélites. Mas, no fundo, ainda somos feitos das mesmas coisas. Ainda temos medo do escuro. Ainda buscamos pertencimento. Ainda queremos ser compreendidos. Amados, lembrados, o que separa Homo 1 de nós é o tempo, mas o que nos une é a essência, a curiosidade que move, o instinto de cuidar, a vontade de deixar algo para trás. Quando olhamos para o passado, não é para encontrar uma resposta simples, é para entender a jornada de milhões de anos que nos trouxe até aqui. E talvez,
para lembrar que somos parte de uma história muito maior, mais antiga do que qualquer livro, mais profunda do que qualquer tecnologia. Uma história escrita com pegadas, fósseis e memórias que ninguém lembra, mas que, de algum jeito, ainda vivem dentro da gente. Se essa história te fez pensar, se te deu vontade de olhar para trás e entender de onde viemos, então não para por aqui. Aqui no canal Evolução em Bits, a gente faz exatamente isso. Viaja no tempo para entender o presente e tenta responder perguntas que não saem da nossa cabeça. Como surgimos? Por que sobrevivemos? E outras espécies não? O que fez de nós a espécie dominante? Se você quer continuar explorando esse tipo de pergunta, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder o próximo episódio. E me conta aí nos comentários, você já tinha ouvido falar do Homo 1? Acha que ele se pareceria com a gente se estivesse aqui hoje? Aliás, tem um outro vídeo aqui na tela que é a continuação perfeita dessa história. Nele, eu conto o que aconteceu com os outros humanos que caminharam com a gente. Sim, nós não fomos os únicos. Clica lá e vem comigo. Eu sou o Explorador Digital. E entender o mundo é meu jeito de evoluir.